Olá, pessoal. Quero estar desejando aí a todos vocês aí uma paz do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Que as bênçãos do Senhor, nosso Deus, possa estar reinando aí no lar e no meio da família de todos vocês, tá bom? Mais uma vez estou passando por aqui para poder estar falando aí um pouco com vocês. Embora este canal não pertence a mim, pertence à minha esposa, a nossa irmã Joelma, simplesmente estou ao lado dela dando esse pequeno suporte a ela, pessoal. Estamos falando aqui do nosso estado do Espírito Santo. Aqui está uma noite bastante chuvosa, né? Está caindo bastante água por aqui no nosso estado do Espírito Santo, mas graças a Deus pela chuva, né? Como disse a palavra de Deus, tudo nós temos que dar graça, né? Então eu sou grato a Deus por tudo, tá bom? Rapidamente eu quero estar deixando aqui uma palavra de Deus para cada um de vocês que vão estar nos assistindo, né? Neste momento. Ali no livro de João, capítulo 5, no versículo 39, Jesus ele enfatiza dizendo o seguinte: examinais as Escrituras, né? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Por que Jesus disse isso, pessoal? Por que Jesus está mandando o teu povo examinar as Escrituras? Só para começar, lá no livro de Oséias capítulo 6, no versículo 4, se não me falha a memória, a Bíblia diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, né? Então, se a gente for olhar o contexto desse texto que nós lemos neste momento, né? Nós vamos ver que pelo ministério de Oséias, Deus está falando que o teu povo foi destruído exatamente porque lhe faltou conhecimento. Então, por isso que aqui nesse texto aqui que nós lemos, né, neste momento, Jesus está falando, né? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Por que Jesus está falando isso? Porque julgais ter nelas a vida eterna. Porque Jesus está falando o seguinte: é a própria palavra de Deus que vai nos julgar se nós rejeitarmos a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela vai julgar exatamente aquela pessoa que hoje rejeita a palavra de Deus. Aquela pessoa que hoje rejeita, aquela pessoa hoje que não tem prazer na palavra de Deus. Aquela pessoa que hoje menospreza a palavra de Deus, né? Aquela pessoa que troca a palavra de Deus, né, pelas redes sociais, né? Aquela pessoa que troca a palavra de Deus pelas atividades deste mundo, né? Aquelas pessoas que trocam a palavra de Deus pelas coisas alheias. Então são exatamente para essas pessoas que a palavra de Deus naquele grande dia vai julgar. Por isso que Jesus está falando: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Se a gente examinar a palavra de Deus hoje, certamente nós teremos vida eterna. Agora, se nós menosprezar, né? Se a gente menosprezar a palavra de Deus hoje, é a própria palavra de Deus que vai nos julgar. Lembra que Jesus disse ali no livro de João, o mesmo livro, né? Porém, no capítulo 12, no versículo 48, Jesus disse assim: aquele que rejeita a mim e não ouve as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregada, essa há de julgar no último dia. Tá vendo aí?
Então não é o homem que vai nos julgar, não é o pastor que vai nos julgar, né? Não é o padre que vai nos julgar, não é o papa que vai nos julgar, né? Não é o presidente que vai nos julgar, não, mas é a própria palavra de Deus. É ela que vai nos julgar naquele grande dia, se nós rejeitarmos ela hoje. Então, por isso que Jesus ele nos enfatiza dizendo: examinais as escrituras, né? Porque julgais ter nelas a vida eterna. Então nós temos que examinar a palavra de Deus, né? Como que uma pessoa ela pode estar enquadrada na palavra de Deus? Como que ela pode estar enquadrada na palavra de Deus? Quando ela lê a palavra de Deus. Quando ela lê a palavra de Deus, quando ela examina a palavra de Deus, pessoal, ela vai estar apta para ensinar. Essa pessoa vai estar apta para ensinar. Então, por isso que hoje nós temos que... Como que nós nos preparamos para que nós possamos estar aptos para ensinar? É lendo, é examinando a palavra de Deus hoje. Podemos ver, pessoal, veja bem, podemos ver que para um advogado se preparar, né? Quando ele se prepara para poder exercer aí a profissão de uma advocacia, né? Quando ele se prepara para poder exercer uma profissão de um advogado, né? Ele tem que fazer o quê? Ele tem que concluir, né, o primeiro grau universitário numa faculdade de direito, ou seja, há um grande processo para que depois ele possa desempenhar, né, essa profissão de advogado. Então, é a mesma coisa o crente, poxa. O crente, para poder ensinar, para poder pregar, ensinar lá na frente, primeiro ele tem que ler, ele tem que estudar, né? Ele tem que entrar de cabeça nas coisas de Deus, para que ele possa estar preparado para poder desempenhar, né, este papel de um bom pregador, né, de um bom soldado de Jesus Cristo. É a mesma coisa, pessoal, um jornalista. O jornalista, antes dele entrar em cena, primeiro ele vai estudar a matéria, não é verdade? Primeiro ele vai estudar a matéria, vai ser estudado tudo aquilo ali, para depois ele entrar em cena, para depois ele se apresentar, né? Um jornalista, um apresentador, antes dele entrar em cena, ele vai estudar a matéria. Então, tudo tem que haver um desempenho, né? Tudo tem que ver aí um desempenho da nossa parte, tudo tem que haver aí um interesse, um esforço, enfim, da nossa parte. E aí é sobre isso que Jesus está falando, pessoal. Examinai as escrituras, né? Quantas pessoas aí que têm trocado a Bíblia, pessoal? Estou falando de crente, por coisas banais, não é verdade? Então fica aqui, né? Essas simples palavras, né? Para que nós possamos aí, para que nós possamos refletir, né? E fazer de fato aquilo que Jesus quer que nós façamos, tá bom? Que Deus abençoe.